Boa tarde, gente. Oi. Boa tarde para todo mundo. Vamos esperar alguns minutinhos para a gente convidar a doutora Larissa Godinho para a gente começar a nossa live. Vamos esperar só mais alguns minutinhos. Uma tarde de sábado, primeiro sábado de outubro. A gente vai começar uma sequência de lives. Lives beneficentes que a gente está fazendo. Essas lives é um projeto, né? Organizado pelo Lions Club de João Pessoa, o Lions Clube Verde Mares de João Pessoa e o Centro Espírita Caminheiros de Jesus de Porto Nacional. E a ideia é fazermos três lives decentes. As três lives são com o objetivo de arrecadar fundos para os projetos que essas duas instituições auxiliam, né? O projeto do Centro Espírita Caminheiro de Jesus, que é um projeto com adolescentes grávidas. Deixa eu ver se a Larissa já entrou. Vamos só esperar um minutinho que a Larissa deve estar entrando agora para a gente poder começar. Então, como eu estava falando com vocês, essas lives, elas são um projeto organizado pelo Centro Espírita Caminheiros de Jesus e pelo Lions Clube Verde Mares de João Pessoa. O Lions Clube Verde Mares, ele tem um projeto interessante com um projeto de visão. Eles têm um projeto para conter a cegueira evitável e fornecer qualidade de vida para os cegos e deficientes visuais. E ele tem um programa chamado Visão, um programa voltado para crianças que ajuda na saúde ocular dessas crianças, fornecendo exames para as crianças em idades escolares, exames nas escolas também e doação de óculos para as crianças e fornecendo uma qualidade de vida para as pessoas cegas. E essa live vai contar com a doutora Larissa Godinho, que é oftalmopediatra,
fornecendo, que está organizando essa live, é o Centro Espírita Caminheiros de Jesus, que é o Centro Espírita de Porto Nacional, que tem um projeto com adolescentes grávidas. A Viviane falou que está travando. Tá todo mundo me ouvindo? Está travando? Minha internet está boa. Deixa eu ver aqui. Oi, Oi, Larissa. Que bem, bom, que bom te está receber aqui. ruim. Estou muito feliz. Obrigada. Estamos ao vivo. Tá me ouvindo direitinho? Tô... Tá um pouquinho ruim aqui a internet, mas tá dando para ouvir sim. Eu também te ouço e te vejo bem. Acho que está todo mundo te ouvindo e te vendo bem. Eu estava falando com o pessoal um pouquinho sobre as instituições que convidam a gente, que é o Centro Espírita Caminheiros de Jesus e o Lions Clube de João Pessoa, o Lions Clube Verde Mares. O Centro Espírita de Porto Nacional, ele tem um projeto com adolescentes grávidas. E a verba arrecadada com essa live e com as outras lives que a gente vai fazer, serão 3 lives, vai ser para esses projetos, principalmente para o projeto do Centro Espírita, que é um projeto com as adolescentes grávidas, que tem intuito de evangelização, instrução também das meninas sobre a gestação, sobre a gravidez, sobre os cuidados com o recém-nascido e também doação de enxoval. Elas, quando não estava na pandemia, durante o projeto, elas confeccionavam o próprio enxoval. Agora, com a pandemia, que a gente não está podendo se reunir, a gente está doando esse enxoval e doando algumas cestas básicas. E o Lions, ele lá em João Pessoa, ele tem um projeto voltado para a visão, um projeto voltado para conter a cegueira evitável. Um projeto também chamado Visão, que é com adolescentes na escola, com crianças em idade escolar, fazendo exames para essas crianças de prevenção, exames de rotina, que a gente vai falar um pouquinho aqui hoje, e doação de óculos, com o intuito também de garantir uma qualidade de vida para os cegos, né? E agora eu queria apresentar para todo mundo que está entrando, que já está com a gente aqui na live, a doutora Larissa Godinho. Doutora Larissa Godinho é médica, formada pelo ITEPAC de Araguaína, no Tocantins. Fez residência de Manaus. Fez uma subespecialização em oftalmopediatria e estrabismo na Unifesp, em São Paulo. Também uma subespecialização em plástica ocular e vias lacrimais na USP, em São Paulo. E é preceptora da residência em oftalmo no Distrito Federal. Então, seja bem-vinda, Larissa. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente. Obrigada, Ariadne. Fico bem feliz com o convite, né? Assim, para enfatizar e levantar essa importância do exame oftalmológico na infância, né? Por que é tão importante se examinar uma criança? Então, assim, às vezes a gente mesmo, médicos, né, quando não faz oftalmologia, a gente não sabe a importância do que é fazer um exame adequado e em criança, né? Então, por que isso? Por que fazer um exame na infância se a criança não queixa de nada, se ela não demonstra nenhum sinal, né, de baixa de visão? O recém-nascido, quando ele nasce, ele não enxerga, na verdade ele enxerga, mas enxerga bem pouquinho, né? E a visão, ela é uma função aprendida. Então, no decorrer dos anos, ela vai aprendendo a enxergar. E ela desenvolve a visão até por volta dos 7, 8 anos de idade. Então, se a gente descobrir alguma patologia nesse período, a gente tem que corrigir, seja ele cirúrgico, seja ele a necessidade de usar o óculos. Se a gente não corrigir, essa criança vai ficar com ambliopia, né? Então, assim, o que é ambliopia? Ambliopia é o olho preguiçoso. Então, é a falha no desenvolvimento visual normal, né? Então, assim, para a gente desenvolver a visão, a gente precisa de 3 fatores. Então, os olhos têm que estar alinhados, não pode ter nada que impeça que esse estímulo visual ele caia na retina, né? Que é a membrana posterior do olho, que é o fundo de olho.
Então, se tiver alguma coisa, a gente tem que corrigir antes dos 7, 8 anos de idade, porque senão essa criança pode ficar com deficiência visual e perda visual que é irreversível, né? Então, assim, é bom a gente enfatizar isso. Eu acho que o pediatra também tem que falar para os pais da importância, e não só falar, vai numa consulta oftalmológica. Então, acho que você tem que solicitar um laudo oftalmológico. E na próxima consulta que ele retornar com você, ele trazer esse laudo, né? Porque enfatiza da importância, porque às vezes é falta de informação. Não é nem a gente Sim. achar que não levou porque não quis levar, é porque é falta de informação, né? Então, acho que é importante a gente levantar essa bandeira aí, os pediatras com os pediatras ou oftalmologistas mesmo. Sim, sim. E foi uma das dúvidas que mais perguntaram para a gente essa semana, que a gente abriu a caixinha, foi sobre como e quando fazer essa consulta de rotina nas crianças. Sim. Em que situação? É anual? Como é que a gente indica isso para mim, que no caso sou pediatra, em que situação que eu vou indicar para os meus pacientes? E eu, como mãe, quando é que eu vou levar minha filha para fazer a primeira consulta de oftalmo dela? O recomendado, né, pela Sociedade Brasileira de Oftalmopediatria é você fazer a primeira consulta oftalmológica entre 6 meses a 1 ano, tá? O ideal seria 6 meses, o ideal. Acontece assim, que você pode levar a criança antes dos 6 meses se você percebe algo alterado, né? Então, se, por exemplo, o olho da criança está desviando, né? Se ela tem um atraso no desenvolvimento global, ela não está evoluindo bem, se ela tem histórico familiar de alguma doença, ou se no pré-natal a mãe teve alguma doença, toxoplasmose e rubéola são as principais doenças que afetam o olho. A rubéola, 15% dos casos leva a catarata, alteração no fundo de olho, toxoplasmose também leva a cicatriz na retina, pode levar ao estrabismo, consequentemente, porque a criança não está fixando bem. Então, assim, e depois disso, a gente pode ter, se der tudo normal, a criança pode acompanhar entre 6 meses a 1 ano, né? Mas, assim, preconizado mesmo, o ideal seria no primeiro ano de vida, até para você diagnosticar algumas patologias mais graves, entre elas a catarata congênita, né? E a catarata congênita, se ela for diagnosticada, ela tem que ser operada, principalmente se for unilateral, se for em olho, a criança tem que operar em volta de 6 semanas a 8 semanas. Se for bilateral, a criança tem que operar por volta de 3 meses, tá? Porque Precoce, né? porque senão você pode operar depois de 1 ano, pode, mas ele perdeu aquele período de desenvolvimento visual, certo? Quando a criança nasce, como eu falei para vocês, é recém-nascido, ele enxerga preto e branco, por volta dos 3 a 4 meses, que começa a formar a parte central da retina, que a gente chama de mácula, que ela é responsável pela visão central e pela visão de cores. Então, nesse período, a criança já começa a fixar, já começa a desenvolver estereopsia, que é a visão de profundidade. Então, se você não corrige nesse momento, a criança perdeu, ela pulou etapas. E ela não vai voltar mais àquela etapazinha. Então, por isso que o tratamento cirúrgico preconizado para ela não evoluir com ambliopia, que é o olho preguiçoso, que é a falha no desenvolvimento visual, ela vai ter uma deficiência visual. Mesmo sendo corrigida, ela não vai enxergar 20/20 que a gente fala, né? Que é 100% de visão. Uhum. Entendeu? Falando nas crianças pequenininhas, a gente vê muita questão dos móveis, né? Que os pais colocam para as crianças como estímulo para a visão. Isso funciona? É um estímulo realmente para a visão? Tem que ser colorido ou ele tem que ser preto e branco? Não, o ideal é, por volta de 3 a 4 meses, a criança já define cores mais fortes, tipo verde ou vermelho. Então, é um estímulo. Tem pais que acham que por usar mobile vai evoluir com estrabismo. E não, isso é mito. É um estímulo visual, você mostrar essas cores, até outras cores também, verde, azul também, né? Mas não é um bom estímulo, sim. Até porque a gente tem estimulação visual precoce nessas crianças quando operam catarata, que o estímulo visual a gente faz com cores, né? Com luzes e cores. Então, quanto mais o objeto for colorido, mais estímulo para ela aprimorar essa visão de cores. Que a gente tem na retina a mácula, que a gente chama de cones, que é estimulado por essas cores, né? É estimulado a ela a definir as cores melhores, né? Aprimorar essa visão de cores. Então, assim, não leva ao estrabismo. Na verdade, a criança tem uma predisposição genética e acaba que evolui por volta de 3 a 4 meses. Ela pode evoluir com desvio, né?
mas isso não ocorre, não. Entendi. Lari, fala pra gente um pouquinho sobre o teste do olhinho, Certo. que tem que ser feito no recém-nascido. Uhum. O teste do olhinho é conhecido também como teste do reflexo vermelho, por nós oftalmologistas. Ele é preconizado ser feito pelo pediatra na maternidade. Lógico que tem algumas maternidades que não fazem, mas o preconizado é feito pelo pediatra. E ele é um exame de triagem, né? Ele é um exame de rastreio, ele não dá um diagnóstico, na verdade, ele supõe algumas hipóteses diagnósticas. E o que ele é? A gente tem um aparelhozinho, eu vou mostrar aqui, não sei se dá para ver, que é o oftalmoscópio, né? A gente liga essa luz e coloca no olho do paciente. E se os meios ópticos forem transparentes, ele vai refletir, a retina ela é avermelhada e ela vai refletir e a gente vai ver o teste do reflexo vermelho. Então, isso é um sinal positivo, que o paciente não tem nada que impeça que esse estímulo visual caia na retina, precisamente ali naquela região da mácula, que é responsável pela visão central. Entendi. Importante, né? Importante. A gente faz, eu faço acompanhamento de sala de parto e faço a visita no alojamento conjunto. E a gente faz aqui em Barreira para essas, mas é sempre bom a gente orientar família, porque alguns hospitais eles não fazem isso na rotina de alta do paciente, né? E que os pais precisam fazer e acabam pela rotina dos primeiros dias do recém-nascido em casa e de não levar essa criança para fazer esse exame é extremamente importante. Inclusive, eu queria falar um pouquinho, só pegando esse gancho sobre o reflexo vermelho, falando um pouquinho sobre o retinoblastoma, que hoje em dia a gente faz, assim, a questão da gente fazer foto com flash, nós pais, auxilia mesmo no diagnóstico precoce do retinoblastoma? Sim, você vai tirar uma foto que tem um reflexo vermelho, quer dizer que o paciente está bem, né? Se você tira uma foto com flash e vê o reflexo esbranquiçado ou diferente, às vezes mais vermelho, um pouquinho menos vermelho de um lado, você suspeita de algo que opacifica. Pode ser na córnea, pode ser no cristalino, que é a lente natural do olho, que é a catarata, ou pode ser um tumor intraocular, que é o retinoblastoma. Né? Então, é importante, sim. Se a mãe tirar uma foto e não ver o reflexo vermelho ou ele ser assimétrico, tem que ser levado urgentemente no oftalmologista. Sim, sim. E a gente faz tanta foto de celular hoje em dia que não usa mais o flash, né? E acaba que a gente atrasa um pouco esse diagnóstico que a gente poderia ser um pouquinho mais precoce. Isso vai ser o tema de uma live nossa também. Uma das últimas lives vai ser o diagnóstico precoce do câncer. Né? E se o teste, mesmo o teste do olhinho, der normal, é preconizado ir no oftalmologista. Por quê? Porque lá a gente dilata as pupilas. Então, assim, o exame oftalmológico, principalmente em crianças, ele tem que ser feito com a pupila dilatada. Então, assim, eu sempre bato na tecla, né? Às vezes o pai vai lá, doutora, tem que dilatar a minha criança? Eu falei, tem que dilatar. Porque, assim, a maioria das crianças, principalmente abaixo de 3 anos, ela não informa, ela é uma criança pré-verbal, que a gente fala. Então, se eu não dilatar a pupila desse paciente, eu não vou conseguir visualizar o fundo de olho, eu não vou conseguir ver o grau dessa criança, né? Então, assim, a gente tem alguns aparelhos, que eu vou até mostrar para vocês aqui. A gente usa um aparelhozinho que é similar com esse oftalmoscópio, só que é um retinoscópio, que a gente coloca isso aqui, e a gente consegue ver o reflexo na retina com essas lentes aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui. Porque às vezes os pais não levam, porque pensam assim, não, meu filho não vai falar, como é que eu vou... Por que eu vou levar ele no oftalmologista se ele não vai, né, gesticular, se ele não vai falar? Então a gente usa umas regrinhas aqui, não sei se dá para ver aqui pela... Né? Dá, então, dá para ver. Aqui, ó. Então, aqui seria esse vermelhinho, seriam lentes negativas, que corrigem miopia. Essa preta seria lentes para hipermetropia. A diferença entre uma e a outra, a gente dá o grau de astigmatismo. Então, sem a criança falar para você, você consegue ver, através do reflexo na retina nessas lentes, o grau da criança, né? Então, e a gente consegue avaliar o fundo de olho. Então, o que eu queria falar também é que, assim, o colírio é ruim, até adulto sofre um pouquinho, né? Mas, assim, um desconfortozinho, o benefício do exame feito com a pupila dilatada, ele supera qualquer desconforto. Então, às vezes, chega na mãe no meu consultório e fala assim, doutora, tem que dilatar mesmo? Eu falo, tem. Aí ela vai, não, vou esperar um pouquinho. Aí depois ela volta, não, eu tenho um compromisso. Aí ela sai e aí ela some, não volta mais. Então, assim, quando eu não examino nenhuma criança sem dilatar a pupila, tá? E se vier também uma criança aqui no meu consultório que passou com oftalmologista e que não dilatou a pupila, esse paciente não foi avaliado adequadamente.
Então tem que dilatar toda criança mesmo, até adulto, jovem, eu dilato todos, tá? Então acho que queria falar isso porque acho que isso é muito, muito importante também. Sim, sim, porque e a gente, isso é bom a gente saber, porque até para a gente pediatra mesmo, quando a gente for orientar os pais, a gente falar da importância que é de dilatar a pupila e para ele permanecer na consulta, né? Porque fugir da consulta vai só atrasar o diagnóstico da criança, né? E outra pergunta que foi feita para a gente aqui, Lari, é sobre miopia. Eu sou míope, Franco também é míope. Minha filha vai ser míope? Não obrigatoriamente, né? A chance dela ser míope, ela é mais alta do que nos pais que não são míopes. Mas, assim, a gente tem o fator genético e tem o fator ambiental, tem o fator comportamental, né? Então, assim, meus pais não são míopes. E eu e meus irmãos somos míopes, né? Então, teve uma predisposição genética. Então, às vezes, os meus avós tinham, acabou passando para mim. E tem o fator comportamental. Então, foi uma época que eu comecei a usar óculos, foi na época de vestibular, que a gente lê muito, lê no escuro. Então, isso aí estimula a miopia, tá? Mas não quer dizer que sua filha vai ser míope, né? Lógico que é importante a gente sempre estar avaliando, porque a chance dela ter é um pouquinho maior. Uhum. Quando você fala de estímulos, hoje em dia, até agora na pandemia mesmo, que o estímulo está sendo muito grande em relação às telas, né? A criança que usa muito Sim, celular, que está tendo muito acesso à TV, principalmente nessa época que não está saindo tanto para brincar, isso prejudica mesmo, né? sim. O preconizado é até os 2 anos de idade não ter exposição nenhuma com tela, seja smartphones, TV. Então, assim, o preconizado pela Sociedade Brasileira de Oftalmopediatria é 0 telas até os 2 anos de idade. Entre os 2 e 5 anos, 1 hora por dia, isso fracionado, e acima de 5 anos, 2 horas por dia, fracionado, não ultrapassar isso. Por que isso? A gente tem um músculo dentro do olho, que é o músculo ciliar, que ele faz uma contração. Em criança, esse músculo ele é mais forte do que um adulto. E você acaba contraindo muito esse músculo. E o cristalino, que é uma lente natural do olho, ele fica mais globoso. E essa imagem acaba não caindo lá onde deveria cair, que é na mácula, na retina. Ele cai um pouquinho antes, então o paciente fica míope, né? Isso pode estimular a miopia. Então, por isso, na época agora de pandemia, dessas aulas online, o que a gente percebe? Tá aparecendo mais gente míopes e também a evolução mais rápida, né? Então, às vezes a criança vem aumentando a cada meio grau, 0,25, ela aumenta 1 grau ou 0,75. Então, a progressão da miopia, ela está sendo maior agora na época de pandemia, devido às aulas online ou mesmo joguinhos todos por celular, né? Então, é prejudicial, sim. E a luz azul também, que é a luz de smartphones, também ela prejudica também a produção do hormônio da melatonina, interfere no sono. As crianças também que ficam muito expostas à TV acaba tendo alteração tanto na linguagem, postural, social, depressão, ansiedade. Então, existe várias, né? Não é só mesmo visão, né? Então, é global, né? Parte pediátrica falando aqui, né? Um pouquinho. Uhum. Interfere em tudo, né? Mas é verdade, é Só verdade. na visão. Atrapalha demais o desenvolvimento da criança, tanto o desenvolvimento motor quanto o desenvolvimento intelectual dessa criança, além da questão de estímulo, em alguns casos até de convulsão, por causa do excesso do estímulo luminoso que essa criança oferece. Então, realmente, a gente também da Sociedade Brasileira de Pediatria também orienta 0 tela até 1 ano e até 2 anos, e quando acessar essa tela, fracionado, não deixar a criança muito tempo em acesso à tela. Tentar diminuir. Quando a gente fala em crianças menores, nessa época da epidemia, o que a gente orienta, o que é permitido e é em curto tempo, são as videochamadas. Que a gente fala que as crianças podem fazer as videochamadas, mas um acesso muito curto, não ficar estimulando essa criança também, nem em videochamadas. Uhum. Também é a questão que é perigosa. Outra pergunta que fizeram para a gente aqui é a respeito do sala de parto, a questão do colírio na sala de parto. Esse colírio, ele provoca conjuntivite? O nitrato de prata que você está falando, né? Sim, nitrato de Ele dá prata. conjuntivite química, mas geralmente nas 24 horas, 48 horas no máximo, né? Ele dá uma conjuntivite química e a gente costuma passar só um lubrificante, né? Porque ele é passageiro, mas realmente ele dá uma conjuntivite química, sim. Uhum. Lógico que tem as outras conjuntivites, né?
neonatais, que pode ser clamídia, gonorreia, e aí já é um pouquinho depois. Geralmente a gonorreia é 48 horas depois, e a diaclamídia geralmente 5 a 7 dias depois do nascimento. Então a gente consegue diferenciar pelo tempo e pelas características, né? Da gonorreia já é uma secreção mais purulenta, já o olho fica mais vermelho, tá? Aproveitar que você falou isso, vou falar um pouquinho da parte de plástico ocular aqui, de vias lacrimais. É muito comum também, até falar para pais que têm bebês pequenos, a obstrução do canal lacrimal, né? Que confunde muito com a conjuntivite. Mas diferencia no aspecto que o olho da criança, da parte da conjuntiva, ela é esbranquiçada, então ela não fica vermelha. Então, às vezes, quando a criança chega no consultório para mim com conjuntivite de repetição, vem com o diagnóstico, às vezes do oftalmo mesmo, do pediatra, usando colírio antibiótico, faço mais um examezinho. A gente tem um exame que a gente pinga um colírio, vê que não está drenando adequadamente essa lágrima, e a gente levanta a suspeita de obstrução do canal lacrimal. Então, assim, nem sempre a gente passa antibiótico e a gente orienta a fazer a massagem do saco lacrimal. Então, a gente pressiona, o saco lacrimal fica aqui e o ducto nasolacrimal, ele desce e é escorrido aqui pelo meato inferior, né? Então, a gente tem aqui a glândula lacrimal, ela lubrifica toda essa parte do olho. A gente tem 2 pontinhos lacrimais e ela é drenada por um canalzinho aqui. Eles têm uma membranazinha que ao nascimento ela tem que ser rompida. Em algumas crianças demora um pouco mais para romper. E aí, o que a gente faz? A gente orienta essa massagem do saco lacrimal, sempre pressionando uma pressão hidrostática bem forte mesmo, não é coisinha leve, não. Às vezes a mãe fica com dó e passa bem. Eu falo, pressiona mesmo. E aí faz uma pressão e essa membrana ela rompe. Geralmente ela rompe e a gente aguarda até 1 ano de idade. Se não romper até 1 ano de idade, aí a gente tem que levar para o centro cirúrgico, passar uma sondinha que a gente chama de sonda de Balma e desobstruir essa válvulazinha que era para ter sido imperfurada ao nascimento e não perfurou. E assim, só levantar essa hipótese também que às vezes a criança vem sempre o olho sujinho, remelando, né, grudando, e nem sempre é conjuntivite. Então pode ser obstrução do canal lacrimal, que pode ser unilateral ou bilateral também. Certo. A lágrima, ela é formada já ao nascimento ou a criança começa a produzir lágrima mais velha, com 1, 2 meses? Como é que é essa No questão começo, da produção da lágrima? geralmente, pode ter um pouquinho de deficiência no começo, mas nas primeiras semanas ela já produz. Umas 2 semanas já começa a produção, sim. Não fica com o olho totalmente seco. Às vezes demora um pouquinho, a glândula lacrimal ainda está produzindo, mas não demora muito, não. A produção, não. Ótimo, ótimo. Muito bom mesmo. E às vezes a gente não se atenta a isso, né? A questão da glândula lacrimal, e está sempre pensando que é conjuntivite, justamente por estar lacrimejando o olho e derramando por fora, né? Assim, Isso. o pessoal entender que não, como não absorve, não sai pelo ducto, fica escorrendo o olho. E aí a lágrima fica escorrendo e os pais acham que é conjuntivite ou algum processo infeccioso porque Isso. não consegue drenar. Às vezes vai sendo tão arrastado que às vezes chega criança com 2 anos de idade com isso. Então, assim, se for muito tardio, o tratamento é cirúrgico. Então, a gente tem que fazer uma abertura mesmo para romper, abrir esse ossinho do nariz, né? A parte acima de 2, principalmente 3, 4 anos. Mas, assim, se não for no primeiro ano e não for tratada com essas massagens ou com a sonda lacrimal, essa criança pode ter cirurgia por volta de 4, 5 anos de idade, uma cirurgia mais agressiva, né? Então, é bem importante levar. Então, se tiver o olho escorrendo muito, lacrimejando muito, é importante levar no oftalmologista, né? Ótimo. Eu quero puxar a sardinha para o meu lado, né? Que apesar de pediatra, eu sou hematopediatra, e eu queria que você falasse um pouquinho sobre a retinopatia da falciforme. As crianças que têm doença falciforme, que fazem muito retinopatia, como é que é isso? Como é que funciona? O que a gente pode fazer para evitar? Na verdade, a retina, ela tem os vasos da retina, né? E devido a dessa alteração, né, da hemácia, acaba dando alteração vascular e começa a ter sangramento. E pode levar a um descolamento de retina ou hemorragia vítrica, a gente fala que é na gelatina do olho.
Então, assim, o tratamento tem que ser o mais precoce possível, né? Com o pediatra, com o hematopediatra. E o tratamento clínico, ele vai melhorar essa qualidade da retina do paciente, né? Lógico que se chegar no estágio avançado, o paciente vai ter que fazer uma cirurgia de vitrectomia, que é uma cirurgia de retina, que é uma cirurgia que geralmente não tem um resultado visual, um prognóstico visual tão favorável. Então, a prevenção é o melhor remédio, né? Nesse caso. Tá. Sim, sim. Posso falar um pouquinho de estrabismo? Para puxar agora? Pode, deve. Eu já ia perguntar também sobre estrabismo. Sim. Muitas mães chegam no consultório também, levam a criança por volta de 2 anos, já com desvio, 1 ano, né? E às vezes vem falando, não, que é normal, que falaram que é normal. Não é normal. Então, o que a gente considera como normal assim, fisiologicamente falando, até os 3 meses de idade, porque a visão da criança está sendo formada, como eu falei para vocês, e tem a maturidade tanto visual quanto cerebral. Então, a criança, nesses 3 primeiros de vida, ele ainda foge um pouquinho o olho, então ele não fixa direito. Então, às vezes, a procura de fixação, ele desvia um pouquinho o olho, né? E a gente considera como normal. A partir de 4 a 6 meses de idade, se a criança tem o olho tortinho, que pode ser para dentro, pode ser para fora, pode ser para cima ou para baixo, esse paciente tem que ser levado imediatamente no oftalmologista, de preferência o oftalmopediatra, né, que já se especializou nessa área, que tem mais habilidade, né, para diagnosticar, porque, assim, em alguns casos, principalmente congênitos que a gente fala, a conduta, a maioria das vezes é cirúrgica, tá? Existem alguns estrabismos que resolve com óculos, que a gente fala que é a isotropia acomodativa, que de tanta criança focar, ela acaba entortando o olho, que o poder de acomodação, que é focar o olho, inverge um pouquinho. E essas crianças resolvem com óculos, mas geralmente é em torno de 2 anos de idade. Então, a criança nascendo, principalmente daquele olho para dentro, que é a esotropia que a gente fala, que é o estrabismo convergente, o preconizado é operar por volta de 1 ano e meio de idade, né? Para não interferir na visão de estereopsia, visão de profundidade, de fusão da criança também. Então, é preconizado o mais rápido possível, né? Existem outros estrabismos, que é para fora também, que a gente já pode operar um pouquinho depois, por volta de 4 anos. Existem estrabismos que é alteração neurológica, então, às vezes a criança tem o olho desviado e não é uma alteração oftalmológica, é uma alteração. Às vezes tem uma cicatriz no fundo de olho, que ela não tem o estímulo de manter os olhos alinhados e o olho tende a repousar nessa parte da órbita, que a gente chama de exotropia, que é o olho para fora. Então, assim, existem várias doenças que provocam o estrabismo, entre elas a catarata também. E, assim, falar um pouquinho para vocês que a criança, ela não reclama. Por quê? Porque ela é acostumada a enxergar daquela forma, então ela não sabe o que é normal. Então, assim, ela não reclama, não demonstra, às vezes os pais não percebem. Então, assim, se você não levar para o oftalmologista, ele não vai dar o diagnóstico, né, de alguma alteração, seja de estrabismo, seja de óculos mesmo. Então, assim, é importante a gente enfatizar isso, da importância de se levar a criança, né? E existem alguns sinais, lógico, mas são crianças maiores. Então, entre elas, a criança, por exemplo, a criança pequenininha, né? Se esbarra muito nos objetos, aproxima muito os objetos ao ler. São alguns dos sinais. Piscar muito também, são alguns sinais principalmente de astigmatismo. Às vezes a criança também que tem exotropia intermitente, que vai o olhinho assim, ela pisca para o olho voltar na posição, pode ser um sinal de estrabismo. Em crianças maiores, às vezes a gente chega no consultório, crianças hiperativas, déficit, dá diagnóstico de déficit de atenção e é só a visão, às vezes é alto míope, ela não enxerga, ela perde o interesse fácil. Às vezes acho que a criança é inteligente, mas não, tá? Então a gente pega muito no consultório. E às vezes o pai leva a criança com 7, 8 anos de idade, a criança é alto míope. E a gente não consegue corrigir de chegar à visão 20/20 que a gente fala, mesmo prescrevendo óculos, mesmo usando o tampãozinho que é para estimular o olho preguiçoso. Então, é super importante a gente levar as crianças no oftalmologista. É importante mesmo, e eu não sabia de muitas dessas, principalmente dessa questão do estrabismo, porque a gente não sabe exatamente quando indicar. E aí a pessoa chega no consultório de pediatria, isso eu falo porque também não é costume levar a criança ao pediatra. Os pais levam muito ao pediatra na emergência.
E essa consulta de rotina da pediatria, às vezes se perde, faz assim, o primeiro aninho e depois deixa de ir, né? Acha que com 2, 3 aninhos não precisa ficar indo na consulta de rotina com o pediatra e deixa para ir só na emergência. E a gente perde muito desse feedback de encaminhar para o especialista no momento importante, né? No momento que vai corrigir, vai garantir qualidade de vida para essa criança, porque o mais importante é garantir a qualidade de vida, né? Porque você, igual você falou aí, muitas crianças são diagnosticadas como hiperativas ou como alguma deficiência intelectual porque não consegue aprender na escola, sendo que um óculos já ajudaria essa criança e muito, né? A resolver essas questões e são taxadas como com deficiência intelectual e não é, né? Uma colega colocou aqui a questão de, apesar de não ser criança, ela colocou que fica com o olho muito seco quando tem acesso a computadores. Nesse caso, seria, a maioria dos casos seria só colírio lacrimal mesmo, né? Só para lubrificar o olho, né? E descansar a Sim, vista. Olha aí. na verdade, o que acontece? Quando a gente a tela, principalmente computador, ou mesmo o smartphone, a gente não pisca adequadamente. Então a gente fica muito antenado e acaba que o piscar, ele é incompleto, não pisca normal e pisca menos vezes, né? E o olho acaba ressecando. Então, nesses casos, a gente prescreve lágrima artificial, né? E se tiver o cansaço visual que extrapole um pouquinho, que dê uma cefaleia, que a gente fala que é a dor de cabeça, geralmente no final do dia, a gente tem que avaliar se tem necessidade de prescrever óculos, né? E a luz azul emitida dessas telas também, ele provoca o olho seco, provoca algumas alterações também de opacificação do cristalino se for a longo prazo, né? Mas é lubrificação e avaliação se tem prescrição de óculos. E o pessoal está comentando muito aqui, falando que está gostando muito da sua aula, que muitas pessoas não sabiam de quanto que a gente poderia prevenir, de quantas doenças são preveníveis na infância com a consulta com o oftalmologista, né? E a gente tem que acostumar. Eu, por exemplo, eu uso óculos desde 3 anos de idade e eu detestava usar óculos quando era adolescente. A gente vai chegando na adolescência, a gente não quer usar óculos, né? E acaba que eu contando a minha experiência, eu fiz cirurgia. Fiz cirurgia, eu fiquei usar sem óculos 10 anos e depois eu voltei a usar óculos e hoje eu já me aceito bem com óculos, eu já me acostumei a usar óculos. Uhum. E fica muito aqui a questão da lente de contato. A lente de contato é indicado para crianças? Crianças podem usar lente de contato a partir de que as meninas, alguns meninos também que são um pouco mais vaidosos, a questão da lente de contato. Não tem uma idade preconizada, né? Então, assim, eu falo muito assim, vai muito dos pais e da responsabilidade da criança, tá? Criança muito pequena, a gente acaba evitando, né? Mas, assim, crianças um pouquinho maiores, a gente explica como é a importância da higiene, né? E, assim, no começo, crianças menores, eu prescrevo para esportes, né? Futebol, então, alguma atividade que impeça, né? Que o óculos prejudique um pouquinho, né? Mas não tem uma idade preconizada. Às vezes tem até criança que quando tem ambliopia, que até vou falar um pouquinho sobre a ambliopia, acho que eu nem falei, né? A ambliopia, que é a falha no desenvolvimento visual, e a gente pode ser por catarata, pode ser por pitose da pálpebra caída, pode ser a alteração no fundo de olho, e pode ser grau também. E às vezes a criança tem, por exemplo, 1 grau em um olho e no outro não, né? Então essas crianças acabam ela só enxerga com um olho. Então o outro olho ele não desenvolveu bem. Então a gente acaba prescrevendo óculos e faz um tampão. A gente tampa o olho bom para estimular o preguiçoso. Então, para trabalhar que eu explico assim para os pacientes para eles entenderem. De colocar às vezes em criança
um pouquinho maior, porque às vezes a gente não consegue colocar a lente natural do olho, a gente pode colocar uma lente de contato. Se for bem orientado, o pai for bem orientado, a gente pode prescrever em bebezinhos também, tá? Mas quanto maior e mais informação que a criança tiver e responsabilidade, melhor. Porque lente de contato pode gerar ferida, pode dar úlcera de córnea, né? E essa úlcera pode perfurar e você precisar de um transplante de córnea, né? Então, assim, é uma coisa grave, que não é para todo mundo. São pessoas selecionadas que eu indico lente de contato. Então, meninas, às vezes eu prescrevo um pouquinho antes, mais responsável. Meninos, eu deixo um pouquinho maiores, né? 15 anos, eu já prescrevo, sim. É porque tem que fazer a higiene bem feitinha da lente, não pode ficar dormindo com a lente de contato, para não Isso. criar fungos, né? Que eu acho que é o principal contaminante da lente de contato é o fungo, né? E doença fúngica de Sim, pele é tem que tão usar difícil de tratar, imagine no olho, fazendo, né? o olho. No olho é manipulado e a resposta ao tratamento ela é bem ruim mesmo, né? E tem que usar a solução específica, a solução de multiuso. Você não pode colocar em soro fisiológico, não pode colocar em água corrente, tem que tirar para dormir, tirar para tomar banho na piscina. Então, assim, não é preconizado você usar para dormir, tomar banho na piscina. Então, é bem difícil, né? Assim, o acompanhamento. Eu acho que nós respondemos todas as perguntas que o pessoal estava falando, mas o pessoal falando muito, elogiando muito, falando da maioria de doenças que não sabia nem que acontecia em crianças, como por exemplo a catarata, foi um comentário que foi feito aqui, que não sabia que criança poderia ter catarata, né? E é uma doença comum, né? Sim. A catarata, ela pode ser hereditária, né? Já nasce com alguma alteração. E como eu falei, pode ser de doença infecciosa, principalmente delas a rubéola. E pode ser traumática também, né? Pode ser adquirida também. Então, às vezes, a criança tem uma uveíte, que é uma inflamação das estruturas oculares internas, que pode evoluir para catarata. Tem a artrite reumatoide juvenil também, que às vezes dá uma uveíte, que inflama um pouquinho a lente natural do olho, que é o cristalino. Então, é super importante, porque se for diagnosticado, como eu falei, tardiamente, a criança vai ter um prejuízo visual o resto da vida, né? Então, a importância do pai nesse exame, que a criança realmente não vai informar, tá? E eu pego muito no consultório, muito mesmo. Criança que chega em fase, assim, 7, 8 anos, que a mãe fala, doutora, eu devia ter trago meu filho, né, no consultório antes. A gente fica com o coração partido, né, por informar, mas é verdade, né? Se tivesse, É verdade. principalmente refração, que é uma coisa assim tão comum, né? E que poderia ter evitado um alto grau ou uma anisometropia, que às vezes a criança tem 5 graus, 6 graus e nada no outro, então ela não vai queixar, o pai não vai ver, né? Ele não vai franzir a testa, não vai ter dor de cabeça, porque ele vai estimular somente um olho, né? Então a gente pega muito no consultório, né? Que é a ambliopia, né? Que é famoso conhecido como olho preguiçoso. Então é muito importante. A gente mesmo depois que faz oftalmo, a gente também leva isso né, em consideração. Porque antes a gente também, mesmo fazendo medicina, né? Quando a gente faz medicina, a gente nem sabe da importância disso. E aí Sim, sim, a gente não sabe. Fazendo um comentário aqui, ó. Quando a sobrinha for dormir em casa e colocar as lentes em copo comuns, avisar para a tia para não jogar fora achando que seria água. Isso aconteceu comigo, coloquei as lentes de contato em copos comuns e põe tudo pro lixo. Ai, gente, não pode, tem a vasilhinha própria para colocar lente de contato.
Para não perder a lente de contato no ralo, achando que é água. E é bom jogar fora mesmo, porque em água pode estar contaminada, né? Que é um protozoário Pode estar contaminado. Fez bem. contaminado. Então, Tixane fez bem, salvou os meus olhos, jogando fora as minhas lentes de contato. Ai, gente, brincadeiras à parte, mas o cuidado do olho, ele é importante. A gente acha que, não é nada, mas é extremamente importante. Acho que ninguém se imagina que perdendo a visão, né? Ninguém se imagina que como seria se a gente não tivesse a visão. E isso é o que o projeto do Lions Clube Verde Mares trabalha, né? Para garantir a qualidade de vida dos cegos e prevenir a cegueira em crianças, fazendo esse acompanhamento e essa orientação. Esse projeto é lá em João Pessoa, para orientar também as para garantir. Porque imagina uma criança que você já comentou aí, 7, 8 anos de idade, com alto grau, que por falta de uma consulta de rotina, não perdendo tempo de escola, às vezes achando que não tem condições intelectuais para aprender, para acompanhar os coleguinhas, e simplesmente uma consulta oftalmológica de rotina seria interessante e já resolveria a questão. E eu queria fazer um link aqui, Larissa, para a gente poder pensar já em começar a encerrar a nossa live, em questão do pré-natal. Você falou da rubéola, falou da toxoplasmose, mas eu queria que você falasse um pouquinho mais da importância dessas doenças em questão oftalmológicas na criança. certo. É, todas essas doenças, toxoplasmose, por exemplo, ela gera uma inflamação nas estruturas oculares internas e gera uma uveíte, que a gente fala, e ela pode levar a uma inflamação da retina, do fundo de olho, e com essa inflamação, se ela não for tratada precocemente, ela leva uma cicatriz. Se ela gerou uma cicatriz, você não tem cirurgia que resolva. Então, o paciente vai ficar com uma cicatriz. Geralmente, afeta a parte central da visão, que é a mácula, né? Pode ser na periferia também, mas se você pegar a mácula, a criança não vai ter a visão central, né? Então, ela vai enxergar só na periferia. E a visão central é a visão que é mais importante para a definição de cores, né? E de detalhes. Então, a toxoplasmose a principal patologia é a uveíte e a cicatriz no fundo de olho, que é na mácula. A rubéola congênita, ela dá uma alteração em 15% dos casos de catarata congênita e também dá uma alteração na retina, que é uma retinopatia em sal em pimenta, que a gente fala. Citomegalovírus também, ele dá alteração nos vasos da retina, pode levar a um sangramento, descolamento de retina. Então, todas essas doenças, elas afetam, além da parte sistêmica, falando, afetam os olhos também. Então, é bem importante se diagnosticado precocemente, né, durante o pré-natal, a criança já ser levada para o oftalmologista e fazer tratamento com o pediatra, né, também, para evitar que a criança evolua com isso, porque aí a gente considera ela como cegueira infantil, né, principalmente se for a cicatriz no fundo de olho, na mácula. Então, é muito importante o pré-natal, né? E o encaminhamento para o oftalmo no caso dessas doenças, né? Então, histórico de doenças oculares. Realmente. E só pegando aqui esse gancho, essa questão do pré-natal é um dos temas da live. A gente vai ter uma live sobre gravidez na adolescência, que é o que o projeto do Centro Espírita aborda, né? Que a gente enfatiza muito com as nossas meninas lá a importância de fazer o pré-natal. Porque o pré-natal feito pelo SUS, às vezes as meninas não conseguem cumprir as 10 consultas mínimas que são exigidas pela consulta, não conseguem fazer as sorologias adequadas. E isso é importante tanto para o diagnóstico para doenças maternas, quanto para a doença do bebê e essa questão da cegueira, que a criança pode desenvolver essas cegueiras por causa do pré-natal que não está sendo feito direitinho, que poderia estar sendo acompanhado e quando diagnosticado, fazer o tratamento de forma precoce, indo para as consultas regulares, né? Sim, com Eu certeza. acho que é isso. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Eu acho que nós abordamos todas as perguntas que o pessoal fez. E eu queria te agradecer, Larissa. Agradecer por você ter aceito esse projeto, aceito o convite
São lives beneficentes que nós estamos fazendo com o intuito de arrecadar doação. Então, quem está nos assistindo, doem, assistam, compartilhem as próximas lives que vão acontecer, doem, porque esse recurso que a gente vai receber aqui vai ser doado, vai ser revestido em cestas básicas para as meninas do projeto Mãe Menina e para o projeto de João Pessoa do Lions, quase não sai a palavra Lions, Lions Verde Mares, lá de João Pessoa. A live ficará salva, viu, Dani? Vai ficar salva. Se eu conseguir salvar, vai ficar salva. E são projetos que muito bonitos. E igual eu estava falando, nós estamos no mês da criança. E quando a gente fala no mês das crianças, a gente pensa muito, é dia das crianças, vou ali comprar um presente para o meu filho, vou comprar um presente para o meu sobrinho. E o melhor presente que a gente pode dar para os nossos filhos é o cuidado. É o cuidado, é a assistência, a gente conseguir fornecer a essa criança uma assistência médica adequada, fornecer para essa criança o cuidado, né? E isso é importante. Então, a gente pensar nas nossas crianças como o nosso bem maior e a gente fornecer esse cuidado. E o cuidado com os olhos é importante também. A gente não esquecer disso. Ah, não vou no oftalmologista, não. Precisa ir. A gente precisa ter isso como rotina. Ah, meu filho não sente nada. Às vezes ele não sabe dizer se está sentindo alguma coisa, né? E aí a gente precisa fazer essas consultas regulares com o oftalmologista. Tia Carminha está perguntando sobre qualidade de lentes de contato, qual a melhor? Eu vou responder pela Larissa, tia, tem que fazer a consulta com o oftalmologista, para o oftalmologista te indicar a lente adequada, né, Lari? Lente para óculos, assim, né? A gente tem policarbonato, que é como se fosse um plástico mais durinho. Ou a melhor que eu indico é a Trivex, né? Que é um tipo de lente mais resistente. Bom, então eu queria agradecer de novo, Larissa, muito obrigada mesmo. A gente está longe, mas sinta-se abraçada. Eu queria agradecer esse projeto, dar um beijo nos meninos, por mim também. E estamos à disposição aí, qualquer coisa, entre em contato com a gente. Saudades, viu? Obrigada, adorei a live. Precisando, só falar. Vamos fazer novas agora, vamos agora fazer outras. Obrigada, pessoal. Qualquer dúvida, estou à disposição. Tá certo. Tchau, tchau. Então, beijinho.